Lucas 15, versículos 8 e 9. Eu estou lendo na versão King James, uma parábola muito conhecida, e diz assim: ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, em algumas versões fala moedas valiosas, em outras moedas de prata, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Espírito Santo, por favor, me ajuda a compartilhar aquilo que está no coração do Pai para a igreja nessa noite. E que seja uma palavra que venha realmente trazer, ó Deus, direcionamento, fortalecimento espiritual, Senhor, para que continuemos caminhando na direção do Teu propósito para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou um pouco inquieto no bom sentido da palavra para compartilhar essa mensagem com vocês, que vou tomar alguns minutos, não muitos, mas eu inclusive estou preparando uma série de mensagens que eu estava querendo falar sobre isso, já começando hoje, mas o Espírito Santo me conduziu de uma forma diferente ao que eu tinha planejado. Mais para frente eu vou anunciar para vocês, eu vou fazer uma série de mensagens chamada Crente Raiz. Tem crente raiz aqui? Glória a Deus pelos 50 que tem nesse lugar. Tem crente raiz aqui sim. Mas, ainda não abordando esse tema, porém já tocando um pouquinho em alguns assuntos assim, eu queria falar de uma forma assim, muito pastoral nessa noite, né? Vocês me vêm pregar aqui em muitos domingos, e eu sinto que Deus assim me conduz muito numa palavra mais profética, né? Só que essa palavra pode ser até profética, mas é muito pastoral. É para te ajudar a abrir os olhos. Eu preciso abrir mesmo o coração daquilo que o Espírito Santo tem me conduzido, para que você possa ter uma vida espiritual saudável para a glória de Deus. Amém? E o tema que me veio no coração é: o que está se perdendo? O que está se perdendo? Aqui, a parábola nos conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas valiosas. E eu vou repetir um pouquinho o que a gente leu, porque às vezes quando a gente lê, tem gente que ainda não está ligado, né? Parece que se perde um pouquinho na leitura. Então eu vou compartilhar com você, para você novamente ouvir a mensagem. Quanto mais você ouve, mais o teu entendimento espiritual vai sendo aberto. Inclusive agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender qualquer tipo de interferência diabólica, para que a interferência que está tentando tirar a tua atenção, tirar o teu foco, está repreendido, isso em nome de Jesus. Se tem algum espírito maligno tentando bloquear o teu ouvido espiritual, eu repreendo esse espírito maligno agora na autoridade do nome de Jesus. Eu me lembro que há anos atrás chegou um homem na igreja. Na verdade, ele tinha sido membro, depois se esfriou, aí era aquele crente Raimundo, um pé com Deus, um pé no mundo. Não dá, né? Mas é um ditado, né? Ele ia e voltava, ia e voltava. E um dia, ele chegou e confessou algo assim: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ainda não era telão de LED, era a época que estava o Data Show, iniciando o Data Show. Saindo do retroprojetor, indo para o Data Show. Eu era recém-nascido nessa época, mas a maioria dos pastores aqui lembram direitinho, né? E aí, ele falou: eu não entendo, acho que esse equipamento está com problema. E aí eu perguntei assim: mas, não fui eu o pastor que estava perguntando, né? Era meu pai. Mas o que está acontecendo? Ele: não, pastor, é porque eu estou vendo, quando eu olho para a letra da música que está sendo cantada, do louvor, eu vejo todas as letras de cabeça para baixo, eu não consigo entender nem ler o que está sendo escrito, o que está escrito no telão. Irmão,
O diabo, ele tenta mudar tudo para você não receber a mensagem. Então, por isso que eu estou declarando agora na autoridade do nome de Jesus, se tem alguma interferência maligna tentando tirar a tua atenção da palavra, está repreendido em nome de Jesus. Você vai ouvir, vai receber a palavra. Uma mulher tinha 10 moedas valiosas e uma delas se perdeu. E o Espírito Santo ontem, à noite, começou a ministrar isso no meu coração, de uma forma muito nítida, porque eu já li esse texto dezenas de vezes, já ouvi sobre essa história dezenas de vezes. E começou a me chamar a atenção uma coisa. Primeiro, ela perdeu a moeda dentro de casa. Porque quando você está na rua, você perde alguma coisa. Ontem a gente estava na Marcha para Jesus, irmão, tinha uma multidão de gente, até nos bastidores uma multidão de gente. Nós fomos no meu carro e uma van da igreja, levar, os músicos, e parte veio no meu carro, porque não cabia todo mundo na van, na doblô. E o diácono Mário estava dirigindo, mas ele ficou empolgado, irmãos. O diácono Mário estava até assim, quando eu vi, ele estava lá na frente do palco. Eu estou falando diante de Deus, ele estava na frente do palco, imagina, um palco grande, tipo esse nosso. Ele estava aqui no cantinho, aí estava pastor Cláudio Duarte, pastor Silas Malafaia, e está lá o Mário. Está lá o Mário. Aí eu falei, meu Deus, ele está tão solto que ele vai pedir para o pastor Silas, afasta um pouquinho que está me atrapalhando. Eu fiquei preocupado, irmãos. Mas ele estava empolgado, tão empolgado, que na hora de ir embora eu falei, vai a van primeiro, que a gente estava falando com alguns pastores ali ainda, vai a doblô primeiro, toda hora eu estou confundindo. E aí eles saíram, Daqui a pouco, o baterista do pastor Marcos Salles me ligando. Eu falei, mas ele está por aqui. Pastor Diego, o que foi? Tem a chave de um carro aqui que está com chaveiro cara de leão. Eu falei, meu Deus, Mário perdeu a chave da doblô. Só que eles ficaram quietinhos, não falaram nada comigo que tinham perdido a chave, não. Mas Deus revela todas as coisas. Deus revela todas as coisas. A chave veio parar onde? Na minha mão. E eles, quietinho. Eu acho que eles deviam estar aqui nem doido procurando a chave, viu? Está me confirmando, viu, Mário? Não esconda nada do profeta, porque de uma maneira ou outra Deus revela. Não esconda, não esconda. E aí, irmão, nem atendi o telefone, porque eu liguei para ele, eu já estava com a chave na mão, eu liguei, não atendia, porque eu ia descobrir que eles ainda estavam ali. O que eu vou falar para o pastor? Aí, meus irmãos, depois eu entreguei a chave, mas empolgado, perdeu a chave no meio daquela multidão. O SBT disse que tinha 40 mil pessoas. Eles sempre dão abaixo um pouquinho do que tem, Enfim, mas tinha uma multidão. Você perder, foi Deus ali, irmão, para achar uma chave. E o chaveiro, hein? Diácono Samuel, põe chaveiro para vender aí, porque funciona. Chaveiro cara de leão, a tua chave vai ficar identificada. Então, você imagina, perder uma chave no meio dessa multidão, Deus nos livre, perder a carteira, perder documento, não é perder de assalto, eu estou falando perder caiu, perdeu. Como é que você encontra? Agora, perder dentro de casa é outra coisa, Está no ambiente fechado, está no ambiente conhecido. Essa mulher, ela perdeu algo valioso dentro de casa. Está me ouvindo? Perdeu algo valioso dentro de casa. E eu comecei a meditar sobre isso, porque tem gente que está dentro de casa, mas está perdendo coisas valiosas. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o povo de Deus ultimamente? O que está acontecendo com os crentes? Eu estou assustado com algumas coisas que eu estou vendo. Gente que está perdendo a paixão de adorar. Gente que está perdendo a paixão de orar, de ler. Perdendo o desejo de congregar. Viver em santidade, então, nem se fala. Perdendo a sua identidade. Gente, e eu não estou falando aqui do mundo, não. Porque na rua, irmão, você pode esperar qualquer coisa, mas dentro de casa, está tudo errado. O que a gente está perdendo? O que está acontecendo com a gente?
Líder na igreja perdendo a força e o ânimo de servir. Irmão, eu estou preocupado com o que está acontecendo, porque tem gente que está abraçando tudo achando que está normal, e não é normal. Tem se perdido muita coisa. E aí eu quero dar um destaque aqui, que a nossa igreja é uma igreja que tem lutado, e lutaremos até a volta de Jesus, para não perder os nossos fundamentos bíblicos, os fundamentos na palavra. Você faz parte de uma igreja séria, você faz parte de uma igreja que preza pelos princípios bíblicos, e não abrimos mão disso. Nós somos uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica. Não vamos mudar o nosso discurso, não vamos mudar a nossa visão, não vamos mudar a direção para onde estamos caminhando em direção aos céus, porque um dia a igreja vai ser arrebatada, mas para você subir, você precisa estar alinhadinho. Você precisa abrir mão do pecado, mudar de vida. O evangelho é mudança de vida. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. A gente não pode perder esse discurso, a gente não pode perder essa mensagem, melhor falando, não é um discurso, é uma mensagem, é a palavra de Deus. A gente não pode perder a nossa essência, e tem se perdido a essência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, vamos abrir lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios 6, 8. Quem achou, diga amém. Pode achar, tá? Tem que abrir a Bíblia aí. Hoje eu não abro mão disso, não. Vou esperar você abrir a Bíblia. Se for o celular, abre o celular. Tem dia que a gente está falando mais breve, né? Mas hoje eu preciso que você leia isso. Primeira carta aos Coríntios 6, 8. Para frente. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está sendo firme aqui. Vós fostes lavados, santificados. Agora, pois, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi santificado, foi lavado. Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo do nosso Deus. E o 12 fala: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, nem todas me convêm. Tudo é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Vamos ler até aí. O que está se perdendo nos nossos dias de hoje? O que está se perdendo? Que hoje em dia tem crente que está há anos na igreja, e se tem um demônio que se manifesta num culto, o crente fica com medo. Ai meu Deus, que não pegue em mim, que não pegue em mim, que não pegue em mim. Irmão, mas se você está cheio do Espírito Santo, está vivendo em santidade, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você vai chegar e no nome de Jesus, que é sobre todo nome, você vai declarar para esse espírito imundo bater em retirada, e ele vai sair. O problema é se tem pecado escondido. Aí você tem que ter, aí você perde o sono, irmão. Aí você perde o sono. O que está se perdendo hoje? Crentes perdendo autoridade espiritual, pais perdendo autoridade por conta dos seus filhos. Os filhos é que mandam. E aqui eu não estou falando e hoje foi falado no culto de ensino, achei legal, né, a diferença entre autoridade e autoritarismo. Mas é por que o filho fica sem vergonha? Por que o filho quer mandar em tudo? É porque o pai e a mãe negligenciaram a instrução, a vara da disciplina. A palavra fala sobre isso. O que está se perdendo na tua casa? Essa mulher perdeu a moeda dentro de casa. E o que isso me diz é que tem gente dentro de casa, e aqui falando da casa de Deus, não só Projeto Vida Nova, mas a igreja como um todo no Brasil. Eu estou assustado. Isso está sendo na minha geração. É complicado. A gente parece que está perdendo a essência, parece que está perdendo a base, está perdendo o fundamento, está adaptando o discurso para esse tempo, porque agora os tempos mudaram. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Eu vou contextualizar isso. Os tempos podem ser outros, mas a palavra é a mesma.
Os tempos podem ser modernos, mas a palavra é a mesma. Eu estou sentindo a autoridade do Espírito Santo para falar aqui. As ideias, ou melhor, a tecnologia pode ser outra, a estrutura pode ser outra, os recursos podem ser outros, mas a palavra é a mesma. E não se deixe enganar não com esse negócio de, não, é porque eu estou tentando proporcionar para o meu filho o que eu não pude ter no meu tempo. Irmão, proporciona para ele a palavra de Deus. O teu filho não precisa de um celular mais novo. O teu filho precisa de ensino, fundamento, princípios. O celular é legal, mas não é prioridade. Agora a palavra de Deus é fundamental. É fundamento. Por que a gente está se perdendo? Por que tem líder que tem uma história linda na igreja? E a gente chega e fala, não, poxa, mas você já tem uma vasta experiência. Já liderou grupo familiar, já liderou tanta coisa. Ministério, sei lá, tanta coisa. Não, mas agora eu não quero, porque eu estou desgastado, eu estou cansado. Pede o Espírito Santo para te renovar, irmão. E o apóstolo Paulo, quando tomava chicotada, ia preso, ficava com corrente, ele não falava, Senhor, eu estou desgastado, eu quero chutar o balde. Não, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Enquanto cantavam, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram, porque quando você está desgastado, o que resolve não é tirar teu time de campo, não. O que resolve é você intensificar a tua adoração, você intensificar a tua oração, irmão. Não é o alívio físico, não é o alívio de trabalho na igreja que vai trazer um renovo para a tua vida. É você buscar mais do Espírito Santo, é Ele que te renova, é Ele que te fortalece. E me preocupa, agora falando de um modo geral, não só para pessoas que estão há tempo na igreja. Gente que chega na igreja e quer continuar vivendo as práticas do mundo com uma fachada de crente. Irmão, não dá. Tem que ter mudança de vida. A palavra fala que nós conheceremos alguém pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Que fruto você está produzindo? Você gostaria de chegar na tua casa e você está com fome, você vê uma bela de uma maçã, aí você vai comer, mas está podre, está cheia de larva. Você gostaria de comer isso? Tem gente aqui que está espiritualmente falando, entendam-me, tá? Apodrecendo, e Deus está querendo te renovar, mas você não deixa, você não está percebendo. A larva do pecado está te corroendo as tuas emoções, corroendo a tua alma, e você não muda, e o Espírito Santo está aqui querendo mudar, e se você não mudar, os frutos que você vai gerar, familiares, é tudo também cheio de podridão. Então, se alinha em nome de Jesus. Aquela mulher se perdeu, não foi na rua, perdeu a moeda de valor em casa. Você pode estar em casa, você pode estar na casa, mas você precisa se encontrar. Então, dá uma cutucada em alguém e fala, está na hora da gente se encontrar. E eu estou indo para o final. Talvez, se eu puder depois, eu continuo. Aquela mulher começou a varrer para encontrar a moeda. Você viu? A gente leu no texto. Começou a varrer. Gente, eu tenho toque, eu não gosto de sujeira. E eu acho que qualquer pessoa plausível não gosta de sujeira. Aquela mulher começou a varrer a casa estava empoeirada, eu vejo assim. Porque se a casa estivesse limpa, para que varrer? Né? É só você dar uma olhada. Devia estar com entulho. Você já viu aquele seriado Acumuladores? Você já viu? Já pensou uma pessoa dessa decorar a tua sala? Não vou chamar decoradora. Ela saiu lá no seriado da Acumuladores. Sabe, aquele quarto, eu já vi um quarto tão cheio de coisa. Isso é demônio, gente, só pode. Estava com mofo, estava com aquilo tudo lá, aquilo. Misericórdia, devia ter uns 10 anos que não tinha uma faxina aquilo lá. Eu prefiro assim, irmão,
chama o bombeiro aí, isola a área, queima a casa. Não dá não, misericórdia. E esses dias, eu estou falando isso, eu tive um sonho, e a minha esposa teve um sonho de ontem para hoje, se eu não me engano. E a gente está sonhando muito com sujeira, a gente está caminhando e observando sujeira, e eu não estou falando algo literal, mas isso aponta para pecado, para imundícia. Minha esposa teve uma batalha espiritual nessa noite, e ela sonhava, né, com sujeira mesmo, com rato, com esgoto, e ela falando, cuidado, graças a Deus, Deus nos guardava nisso, mas a gente vinha caminhando e eu percebo isso no mundo espiritual, sujeira, corrupção, mentira, eu não sei, roubo, imoralidade, em nome de Jesus, que haja santidade no nosso meio, que haja vestes brancas, como diz a música, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Deus não vai vir buscar uma igreja corrupta, Deus não vai vir buscar uma igreja imoral, Deus não vai vir buscar uma igreja no lamaçal, Deus vai vir buscar uma noiva com vestes limpas, imaculada, sem mancha, sem mácula, sem ruga. É isso que Deus espera de nós como igreja. Aquela mulher na parábola começou a varrer a casa, começou a limpar, estava uma bagunça. Eu leio o texto varrendo, eu penso nisso, estava uma bagunça. Imagina espiritualmente, eu quando vejo um ambiente bagunçado, um ambiente sujo, isso já reflete o que está no mundo espiritual. Por isso, dá uma faxina na tua casa lá em nome de Jesus, hein? Limpa aquele banheiro, hein? Está com cheiro de número 2, de 3 semanas, você não limpa? Joga cloro, joga água sanitária, limpa em nome de Jesus. Passa um pano com álcool lá, troca o lençol da tua cama. Está 3 meses com o mesmo lençol. A fronha babada, travesseiro você espreme assim, sai. Pelo amor de Deus, compra um travesseiro novo, irmão. Compra um travesseiro novo. Uma vez, vou contar uma... Meu Deus. Eu fui ministrar com o Fernandinho, isso tem muitos anos. Foi uma das primeiras viagens, eu tenho algumas histórias, mas essa daí, uma das primeiras viagens que eu fui. Poxa, lá naquele início, não era questão de estar no hotel, não era luxo, a gente ficava na casa dos irmãos. E aí eu fiquei na casa de uns irmãos, né? E o Daniel me melhorou muito, porque eu era muito cheio de toquezinho, né? Aprendi a limpar cocô, xixi e tal. Mas aquele irmão, eu cheguei, né? Lá em Portugal. Alguns brasileiros que é costume lá, para alguns, acho que ainda é, alugam um apartamento e compartilha 3, 4, né? Então eram 3, 4 jovens, meninos lá e tal. Eu falei, cara, eu estou precisando tomar um banho, arruma uma toalha aí para mim. Ele arrumou uma. Quando eu abri assim, tinha uma meleca, irmão, na toalha. Estava até dobrada, estava assim, de cara. Eu não aguentei, eu não conheci o menino, eu não sei se ele se ofendeu, eu falei, irmão, com essa aqui não dá não. Olha a meleca que está aí, arruma outra limpa, pelo amor de Deus. Uma coisa é você ir fazer a obra de Deus, outra coisa é você passar. Não dá. Misericórdia. Eu fico sem tomar banho, compro o lenço umedecido. Mas voltando aqui, tem gente, ouça, espiritualmente, tem gente que se acostumou com a sujeira e não está percebendo que está fedendo. Tem gente que se acostumou, não vou dar exemplos, mas tem gente que se acostumou, quando você entra num ambiente com cheiro ruim, no início você percebe, mas se você ficar por muito tempo, depois vira comum, né? Espiritualmente, tem gente que está fedendo e já acostumou com cheiro, mas o Espírito Santo quer te resgatar nessa noite, quer te trazer para um novo tempo, quer limpar a casa, quer arrumar a casa, quer varrer. Ela varre. E voltando para a parábola por último, enquanto o Ministério de Música sobe, ela acende a lâmpada. Gente, a casa estava escura e estava suja. Estava suja e estava escura. Está faltando luz. Está se perdendo, porque está escuro. No ambiente escuro,
Se cai alguma coisa do teu bolso, se cai alguma coisa da tua bolsa, você não percebe, está escuro. E se está sujo, está bagunçado, está cheio de entulho, mais difícil ainda. Você olha a realidade daquela mulher e traz para uma realidade espiritual. E por isso que eu estou te falando que essa é uma palavra muito pastoral. E quando essa mulher perdeu essa moeda valiosa, repito, ela estava em casa. Tem gente que está dentro de casa, mas está vivendo na escuridão. Tem gente que está dentro de casa e está vivendo na podridão. E Deus está querendo alinhar a tua vida, porque Jesus está voltando, sabe? Jesus está às portas, mas eu repito, você para subir, você não vai subir se você estiver na podridão, na sujeira. Você vai subir quando o teu nome estiver escrito no livro da vida e você estiver vivendo em santidade, agradando o coração de Deus, porque lá no céu não tem espaço para sujeira, lá no céu não tem espaço para meias verdades. Lá no céu a gente vai entrar se a gente for parecido com Jesus, para a glória de Deus. Você precisa ser mais parecido com Jesus. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo e não o fedor do diabo. E eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho que finalizar. Outro dia eu continuo essa palavra. Há quanto tempo alguém não chega para você e fala: cara, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já vi? Há quanto tempo isso não acontece? Você me faz lembrar Jesus. O teu falar me faz lembrar Jesus. O teu caminhar me faz lembrar Jesus. As tuas atitudes me fazem lembrar Jesus. Ei, eu quero te desafiar a que você seja tão parecido com Jesus, que quando alguém te olhe, fale: um dia eu quero ser que nem ele, um dia eu quero ser que nem ela. Você é um referencial para essa geração, mas você não pode ser um referencial torto. E se tem coisa perdida na tua vida, na tua casa, vai ser achado em nome de Jesus, porque agora não é você que está varrendo nem acendendo a luz, não. Agora é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui na casa e começou a varrer, espiritualmente. Tem uma vassoura santa aqui passando, limpando impureza. Tem uma vassoura santa passando. Jesus está limpando você de pecado agora, se você se arrepende. O texto continua que existe festa nos céus quando um pecador se arrepende. Se você tem arrependimento hoje, você começa a viver um tempo novo. Se você se arrepende hoje, o cheiro de podridão sai da tua vida e você começa a exalar o perfume de Cristo. Olha, o Senhor Jesus está acendendo a lâmpada da tua casa hoje. O Senhor Jesus está acendendo a lâmpada da tua vida. Você vai ver que as coisas vão começar a entrar em ordem. Não deixa se perder aquilo que é fundamental na tua vida, que é a presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Enquanto você se coloca de pé, eu quero desafiar que você nessa semana busque em Deus, busque se alinhar, busque colocar no eixo aquilo que está se perdendo. Se você percebe que tem se perdido valores, tem se perdido princípios, tem se perdido amor por Deus, inclusive eu vou dar uma oportunidade agora. Se você sente que tem alguma área da tua vida, e eu falei tanto para quem está na igreja há muito tempo, quanto para quem está chegando agora. Se tem área da tua vida que está perdida, está se perdendo, e você precisa achar de novo, sai do teu lugar e vem aqui no altar, porque nós vamos estar orando por você. Você não vai se perder. Ouça, a tua família não vai se perder, os teus filhos não vão se perder, mas você precisa tomar jeito, você precisa dar um passo, você precisa se alinhar. Ouça, liderança, eu sei que é difícil, é mais difícil para um líder vir diante do altar do que para um novo que está chegando agora, mas você precisa se encontrar também. Corpo de obreiros, músicos, ministério infantil, ministério de casais e famílias, em todos os departamentos da igreja, líderes de grupo familiar. Tem gente que precisa se encontrar, mas o melhor de tudo é que Deus te encontrou nessa noite.